Sejam bem-vindos a mais um programa Ponto de Vista. Hoje vamos falar sobre o tema Influência da mídia na opinião popular sobre transparência na administração pública. Transparência não é algo complexo de explicar, é simplesmente qualquer coisa que seja invisível aos nossos olhos. Mas, e quando juntamos essa palavra ao tema político transparência na administração pública? Continua fácil? Acontece que a administração pública precisa ser primeiramente notável. Podemos considerar a administração feita em Brasília um tanto quanto complicada devido à tamanha abrangência. Será por isso que a transparência política no Brasil é tão imperceptível? Ou em cidades pequenas esse problema também é recorrente? Nosso repórter Roger Vesco esteve em São Caetano do Sul, no estado de São Paulo, para nos mostrar mais sobre o tema. Vamos conferir? Na reportagem de hoje, vamos descobrir um pouco mais sobre a opinião dos moradores de São Caetano do Sul sobre o que é transparência pública e como a mídia influencia na opinião deles. Transparência pública? Eu acho que tá difícil isso, hein? Eu acredito que esteja associado aos equipamentos que nós, cidadãos, temos acesso por direito. É a gente saber exatamente onde está gastando o dinheiro público, né? O cidadão comum, assim, dentro de um mercado globalizado, principalmente, né, nós temos acesso irrestrito a todo tipo de informação, mas ainda existe uma mídia tendenciosa, manipuladora. Eles deveriam colocar o projeto de lei ser votado mais abertamente, enfim, e que a população também participasse mais, né? Como pudemos acompanhar, as pessoas têm uma boa noção do que é transparência pública. Mas notamos que a falta da prática dessa questão no dia a dia da administração do município deixa os moradores descontentes. Veremos agora o ponto de vista de um dos vereadores de São Caetano do Sul. É uma cidade relativamente pequena, são apenas 15 quilômetros quadrados, onde você não tem demandas sociais que outras cidades necessitam. Sim, São Caetano pratica a sua transparência. Hoje existe uma esfera chamada Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um braço do Judiciário que avalia a responsabilidade fiscal de todo executor de gasto público. Você tem o site da Transparência, né, que é um site extremamente importante, ainda pouco divulgado, mas é um exercício, como eu te digo. Então, é uma prática constante do político, das esferas políticas em oferecer a informação e a população acompanhar e cobrar do político. São Caetano tem uma tradição na sua transparência de contas públicas, ainda não é o ideal, mas caminha para que o seja. Quando entrevistamos as pessoas na rua, perguntando se elas sabiam o que era transparência pública, ficou evidente que possuem uma boa percepção. Porém, através de uma pesquisa de campo realizada pela agência Actos de Comunicação, é contrastante o resultado do gráfico que mostra que 50% das pessoas não procuram saber a veracidade dos gastos públicos e 40% ficam à mercê somente do que disponibilizam no site. Ou seja, apesar de muitos saberem o significado do termo transparência pública, não procuram saber sobre os resultados em seu município. Tanto os investimentos quanto os gastos públicos não são devidamente acompanhados nem questionados pela população. Dispomos de uma política instável. Contudo, aos poucos estamos nos tornando uma população mais ativa, questionadora e crítica. Dessa forma, há um maior preparo e atitudes para fazer com que a administração pública seja, por fim, transparente. Encerramos por aqui e até o nosso próximo programa.